Porque se eu for dizer o que ela já fez em televisão, em teatro, em cinema, com romances, com livros infantos juvenis, eu vou tomar boa parte do tempo dela. Então acho que não seria o caso. Vocês conhecem bem a Adriana Falcão, que basicamente eu costumo dizer que trabalha com a palavra, né? Nas diversas linguagens. A outra coisa que eu queria fazer nessa abertura, também rapidinho, era agradecer a organização do evento, os curadores, todos que fazem aqui o Sesc Santa Rita, neste evento que não é um evento para paulistas, é um evento que tem pernambucanos, que tem mineiro, que tem cearense, que tem carioca, que tem gente de todo o país. Ou seja, o que a gente fez aqui, na verdade, foi um grande local de diálogo. De repente alguém entendeu errado. Tanto é um local de pessoas daqui e de fora, que tem pessoas de fora que são daqui. Como a Adriana Falcão. Ela é carioca, mas se vocês procurarem informações sobre ela na internet, em vários blogs e sites ela aparece como recifense. E num dos textos, eu acho que mais conhecidos de apresentação da Adriana Falcão, que é do Luiz Fernando Veríssimo, ele diz: olha aí, outro talento surpreendente. De onde sai essa gente? Eu sei, de Pernambuco. Então, eram só essas palavrinhas que eu queria dar no início. Eu não sei bem quanto tempo eu terei e depois para abrir de perguntas para vocês. Mas o ideal é que quanto mais o pessoal participe... Pode conversar com ela um pouquinho, depois você... Pronto. Deixar para vocês... O pessoal também, se já quiser ir conversando, também pode ficar à vontade. Ótimo. Tem um microfone, já vou ficar passando. Fique à vontade. Adriana, já que eu comecei com essa questão de ser de fora e ser aqui, eu queria que você falasse um pouquinho dessa ligação com o Recife. Alô? É muito difícil falar em microfone, porque parece que a gente é importante. Parece que eu sou a Madonna, fico pensando assim, coisa estranha. A minha ligação com o Recife é muito grande, mas ela começa de uma maneira meio... que eu tenho que contar, eu tenho que confessar isso. Assim. Quando eu tinha 11 anos, o meu pai chegou em casa e falou para mim, para minha mãe e para as minhas irmãs, que ele tinha recebido um convite para a gente vir morar aqui no Rio, ou aqui em Recife. Eu era uma menina assim no Rio de Janeiro, no Leblon. E aí, quando ele falou isso, assim, era um convite, era um bom convite, era uma coisa que ele estava pensando, a gente começou a fazer um drama. Eu e as minhas irmãs. Eu tinha 11 anos. Se você vai levar a gente para o fim do mundo, um lugar onde só tem cobra, e tem esse lugar aí, esse Sergipe, aí diz, não é Sergipe, é Recife, tanto faz Sergipe, Recife, esse fim do mundo. E foi assim que, com essa, a minha irmã ia se separar do namorado para vir para Recife. E aí, quando chegou em Recife, em 1971, de cara, eu comecei a me apaixonar e a pensar no quanto preconceituosa e burra e desavisada eu e minhas irmãs tínhamos sido, né, naquela coisa, assim. E foi aqui em Recife que eu me formei. Assim, eu devo a Inclusive, Recife, se formou primeiro sem pegar diploma. Sim, até hoje está lá. Eu até pensei, se eu for Recife, eu vou lá na Federal pegar meu diploma. Diploma de arquitetura. Mas aí aconteceu tão engraçado esse preconceito, porque aí depois aconteceu, eu não sei se é uma coisa assim, do universo que, para mostrar na tua cara, vê como você foi idiota. Aí, anos depois, eu saio do Recife, voltei antes de ir para o Rio, eu passei um ano em São Paulo. E aqui eu fazia publicidade. E aí, era bem na época que a publicidade estava bombando, Costa Oliveira, Luísa Guanais, e o pessoal saía daqui, Heitor Dália, André Laurentino, ia para São Paulo, DPZ, não sei lá. E o João Falcão queria fazer teatro, televisão no Rio, em São Paulo, no Rio, não sei lá. E aí, quando chegou lá em São Paulo, aí eu pensei assim, levei um book aqui das coisas, assim. E aí, quando eu ia para as entrevistas nas agências de lá, as pessoas olhavam para mim assim, eu pensava assim, todo mundo disse assim, aquela moça veio de Recife, não, deixa ela esperando um pouquinho, daqui a pouco ela...
E eu pensava assim, se eu tivesse chegado assim, eu vim de Milão, todo mundo ia me receber, assim. Mas eu vim de Recife e aí eu senti o preconceito ao contrário, sabe, assim. E aí, por onde eu posso passar e dizer, assim, que foi em Recife que eu conheci as pessoas mais interessantes, mais inteligentes, mais apaixonantes da minha vida, e onde eu vivi os melhores momentos da minha vida, e onde eu aprendi, pô, muito do pouquinho que eu sei. Você, inclusive, costuma falar, Adriana, que o humor que é muito característico dos seus diálogos é um humor tipicamente nosso. Você disse que lá fora não é que as pessoas são mal-humoradas, mas o humor é diferente. O humor é diferente, as pessoas não têm essa antena para o humor. Eu saí daqui, fui para São Paulo, com 30 e poucos anos, né? Na volta, e fui trabalhar lá numa agência da Brasil. E eu achei que lá era que nem aqui, eu falava as coisas assim, eu dizia uma coisa, as pessoas entendiam que era brincadeira, não precisava botar risos para dizer que era brincadeira. E aí eu disse umas coisas assim, eu estava meio de saco cheio lá naquela agência, sem querer falar mal, eu adoro todo mundo, mas aquela gente muito workaholic, assim, e aí de vez em quando eu dizia uma coisa assim, bobagem. As pessoas me olhavam assim, essa mulher é doida. O que ela está dizendo esse negócio? E as piadas deles eram umas piadas bem assim, fulano hoje veio de camisa rosa. Nossa. E aí eu aqui não achava graça. O que eles acham graça nisso? E nada é espontâneo, sabe? Nada é natural, nada é sujo, nada é maldito, nada foi errado. Tudo é certinho, sabe? Aí eu gosto muito desse jeito daqui, que as pessoas têm e que eu levo comigo. Adriana, não sei se você lembra, no Opinião Pernambuco, que citaram aqui, eu cheguei a fazer uma entrevista uma vez com você e o João ao mesmo tempo. Sim. Naquele momento, eu me esquivei de fazer a pergunta sobre a tragédia dos seus pais, porque eu achei que não cabia. Mas agora eu soube que você está pretendendo escrever sobre. Sim. Se é assim, agora acho que cabe a pergunta. Falar um pouquinho sobre essa tragédia e como, pelo que eu entendi, você não pretende falar da tragédia, mas do que se sobrepõe à tragédia, que é a grande história de amor. Sim. A minha mãe era gaúcha e meu pai era carioca. E o meu pai era muito melancólico e depressivo e se suicidou aqui em Recife. E a minha mãe era o contrário, era uma pessoa muito ansiosa, muito inteligente, muito culta. Eu não sei dizer, eu acho que a psiquiatria ainda não conseguiu um diagnóstico, porque a minha mãe era doida de pedra. Não tem isso, doida de pedra, né, nos livros. Mas era muito inteligente, muito interessante. Eu tinha uma ligação enorme com ela, e ela comigo, assim, e ela morreu de uma overdose anos depois que meu pai... Quando meu pai se matou, para ver como ele estava deprimido, ele se matou com 2 filhas grávidas. Eu estava grávida da minha primeira filha, eu tinha 18 anos, e a minha irmã mais velha também estava grávida. E aí, alguns anos depois, a minha mãe morreu dessa overdose. E assim, é óbvio que não foi fácil, em nenhum momento foi fácil. Eu me lembro tanto, assim, eu na Avenida Caxangá, meu pai internado na Avenida Caxangá, dia 12 de agosto de 1978. E no dia seguinte seria Dia dos Pais. E aí os médicos disseram assim, não podem sair e comprar o presente do Dia dos Pais, porque tinha tomado 400 comprimidos para dormir. Porque amanhã ele sai da UTI e vai para o quarto. E a gente saiu, comprou os presentes do Dia dos Pais, quando a gente voltou para o hospital, ele tinha morrido. E eu me lembro da gente na Avenida Caxangá, sabe assim, aquela dor de quem perdeu o pai. E aí, anos depois, num hospital que eu esqueci o nome, ali em Boa Viagem, enfim, também a gente chorando a morte da minha mãe. Mas como a minha mãe, com toda essa maluquice, ela era uma pessoa muito engraçada, e acho que... e ela logo pegou esse humor pernambucano aqui, para ser mais engraçado ainda. Aí, assim, no velório dela, no Santo Amaro, com uma no caixão, e eu e minhas irmãs assim, e aí uma hora a minha irmã disse assim, eu acho
que Deus não vai aguentar a mamãe lá no céu, não. Ele vai mandar ela de volta. Porque ela vai infernizar tanto a vida dele lá, como ele infernizava da gente aqui. Aí eu disse assim, eu acho que ela é que não vai aguentar ficar lá sem ficar aqui controlando a vida da gente. Ela vai conseguir voltar para controlar a vida da gente aqui. E depois eu até escrevi esse livro, chama Comédia dos Anjos, que é uma mulher, uma mãe que consegue voltar, consegue convencer Deus de que as filhas não vão saber viver sem ela, que ela tem que voltar e convence mesmo e volta. Mas enfim, de tudo isso eu consegui guardar uma enorme gratidão pelos pais que eu tive, tão intensos e tão loucos e tão grandes, assim. E aí, na última vez que as minhas irmãs estiveram no Rio, a gente abriu um baú de cartas que tem deles. Algumas cartas, inclusive, que a minha mãe estava internada, ela tomou eletrochoque e tudo, antes de eu nascer. E eram tão lindas aquelas cartas, e tão loucas, e tão intensas, eu pensei, eu preciso escrever um livro sobre isso. E eu fiquei pensando, mas eu não queria escrever um livro trágico, né? Eu queria escrever uma história de amor. E aí eu pensei que o narrador vai ser o amor, o narrador desse livro. O amor tem muitas histórias para contar, né? Mas ele dessa vez vai contar essa história de amor que terminou tragicamente, mas que eu acho tão bonita, apesar de trágica. Já começou a escrever? Já comecei a escrever, mas não tem dado muito tempo, porque aí para escrever Grande Família, para escrever Louco por Elas, para não sei o quê, para porque a filha não sei o quê. E aí eu estou querendo ver se assim, em janeiro eu tiro um mês de férias, de tudo, assim, para escrever o livro. Adriana, em todas as suas linguagens, seja no texto para teatro, para televisão, cinema, ou livro infanto-juvenil, ou romance, em quase todos o diálogo tem uma presença muito interessante. E aí eu pensava que isso era, inclusive, uma decisão de estilo. E aí eu li uma entrevista em que você dizia, não foi uma questão de estilo, era o que eu tinha, porque eu não tinha outros elementos que outros roteiristas tinham. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sempre gostei, eu sou completamente apaixonada pela palavra, eu quase morri com a Maria, fazendo o verso dela ali. Eu só não morri porque eu tinha que falar depois, senão eu tinha morrido. Que bom, senão eu ia carregar essa culpa agora. Eu sei que... Ai, meu Deus do céu, me perdi, a gente estava falando aqui. Sobre os diálogos. Tá. E aí eu sei que eu sempre tive essa paixão pela palavra, pela poesia, e aqui em Recife, eu fui crescendo, né? Cheguei com 11 anos, eu tive um professor de literatura chamado Tomás Maciel, que me trouxe mais assim, um mundo de coisas, e, enfim, eu fiquei apaixonada pela palavra. Mas eu nem sabia que eu ia escrever livro, nem coisa assim, e o fato é que é meio impossível viver de livro no Brasil, né? Então eu escrevo roteiro. Só que quando eu comecei a escrever roteiro, quando o Guel Arraes me chamou para fazer parte da equipe dele na Globo, e quando eu comecei, eu logo vi que, assim, que existem linguagens diferentes, né? Então a poesia, a prosa, o romance, o conto, a crônica, aquilo eu me entendia melhor, não que eu acho fácil, nem que enfim, mas eu me entendia melhor com aquilo. Mas o roteiro tem um pensamento, tem uma técnica, tem uma coisa assim como o teatro também tem a sua, enfim, que tem grandes roteiristas no Brasil, Jorge Furtado, sabe? Pessoas que pensam no roteiro, pensam como contar uma história, o que é que vai contar primeiro para o público, o que é que vai contar depois. E eu não sabia brincar disso. Essa coisa eu não tinha, assim. O que eu tinha para colaborar ali era essa minha paixão pela palavra, que no roteiro está no diálogo, porque esse pensamento cinematográfico de como contar, ele está na rubrica, ele está na ideia, mas ele não está na palavra. Tanto faz se você na rubrica diz 2 xícaras em cima de uma mesa e 2 pessoas conversam, ou 2 pessoas conversam, tanto faz como é que não é a palavra está no diálogo. E aí eu fui descobrindo, como tudo na minha vida, nada veio pronto, assim, nada você é escritora, você é roteirista. As coisas foram acontecendo. E aí eu fui me infiltrando no roteiro através dos diálogos
que é quando eu posso brincar com a palavra, que eu gosto tanto dela. Tem aquela pergunta que não falta, nunca, eu vou fazer, lógico, que é sobre a questão da mania de explicação. Que não é só o livro best-seller, mas quase todos os seus trabalhos têm uma mania de explicação. Tem. Por exemplo, no romance A Máquina, você cita algo em um capítulo e aí no seguinte, há meio que uma explicação daquela bola que foi levantada no capítulo anterior. Nas cenas para a televisão, mesmo às vezes uma coisa que a imagem está mostrando, o diálogo, de certa forma, vai lá e ratifica, dá uma explicada. Por que nasce essa mania de explicação? Olha só, eu acho que nasce de uma coisa que eu tenho até hoje, depois de velho, eu fico pensando assim, velha desse Vocês estão com essa mania hoje de falar, né? Estou velho, depois de velho. Sil Galindo, enquanto ela esquecia o texto, aí nosso Sil Galindo ali disse, sabe o que é isso? É a idade, já não é mais a jovem poeta. Mas eu acho que eu conservo uma coisa infantil em mim, que é a coisa E eu gosto muito de conservar isso. Eu gosto muito de escrever fingindo que eu não sei do que é que eu estou falando. Se é uma almofada verde, fingir que eu não sei a almofada verde. E aí eu vou falar de almofada verde. E uma minha explicação, que na verdade A Máquina não era para ser livro, era para ser uma peça que eu não consegui escrever, virou um livro. E uma minha explicação foi uma crônica, que virou livro também. Eu disse, caramba, está começando a acontecer esse negócio de livro na minha vida, então acho que é para eu escrever livro. E aí eu escrevi o meu primeiro livro, que é o Luna Clara Paulo, enfim. Mas eu tinha essas crônicas que eu escrevia para Veja Rio. E eu sou muito insegura, e eu acho muito bom ser insegura. Porque se eu não fosse, eu escrevia qualquer coisa assim, ficou bom, está ótimo, está bom. Mas eu sempre acho que está muito ruim, e que eu tenho que melhorar muito. E eu acho que é daí que as coisas podem ter qualidade, quando você se entrega e quer fazer uma coisa legal. E essas crônicas, toda vez eu tinha que mandar a crônica, tipo assim, na quinta à meia-noite, que a crônica saía no domingo, na Veja Rio. E eu nunca tinha uma ideia. E aí, quando chegava na quinta ao meio-dia, eu começava a dizer assim, eu vou ligar para o homem, eu vou devolver o dinheiro do homem, eu vou dizer para ele que eu não sei, eu vou dizer para ele que eu morri. Não, eu vou dizer para ele... Eu ficava pensando, qual era a desculpa que eu ia dar? E depois, quando se saía, no domingo, a revista, eu ficava assim, pronto, agora todo mundo vai descobrir que eu sou uma impostora. Nessa crônica eles vão ver que era tudo mentira, eu não sabia nada. E eu ficava assim, aí vão me encontrar na rua e vão jogar Teve uma vez que eu disse assim, vai passar um carro de som na rua. Adriana, você é uma mentirosa. Essa sua crônica, essa você se superou, foi a pior de todas. Aí teve uma vez que eu estava enlouquecida, que eu não tinha uma ideia. E aí eu fui almoçar com as minhas filhas, e a minha filha mais nova, que hoje tem 19 anos e faz letras, ela era muito engraçada com o negócio de palavra. Você ouviu que alguém sussurrou, meu Deus, quando você falou faz letras? Ela faz letras e eu estou muito feliz, porque ela sabe umas coisas tão difíceis. Às vezes eu leio os negócios dos trabalhos dela, eu fico muito orgulhosa dela. E aí a Isabel tinha uma coisa com palavra que era muito engraçada. E aí, por coincidência, a gente tinha ido almoçar numa churrascaria. E ela gostava muito de coração de galinha. E chegava aquele espeto lá e ela comia. Aí, na hora como botou os corações de galinha, ela ficou olhando assim e disse, mãe, descobri que coração de galinha se chama coração de galinha. Porque é o coração de uma galinha. Aí eu disse, Isabel, você é um gênio. Você descobriu uma coisa tão difícil. Aí ela disse, não, porque baba de moça não é a baba de uma moça. Aí eu disse, olha só. E aí a Isabel tinha essa brincadeira que ela gostava com as palavras. E eu resolvi... Você não sabia, mas era Foucault puro. Já pensou? Já pensou que coisa? Ela odeia quando eu conto a história. Ela diz, não conta aquela história. Ainda bem que ela não está aqui. Vai para a internet. Vai para a internet. É óbvio que eu ia contar a história. E aí eu disse assim, tive uma ideia, uma menina que gosta de explicar as coisas e tal. E aí escrevi a crônica que virou um livro infantil, que virou o meu best-seller, é o meu best-seller. Não vendeu grande coisa não, mas é o meu best-seller. Recentemente, por causa da sua vida, Adriana, eu vi entrevistas onde uma coisa não batia. Tem entrevistas onde, não sei se você disse, ou se o jornalista disse,
Você sabe que jornalista, às vezes, na edição, né? Eu me lembro que uma vez eu estava saindo do vestibular, só uma anaconda aqui mudando de assunto, e eu estava saindo do vestibular e sempre tem aquele pessoal que vai pegar o resultado, como é que os alunos foram. Como eu fui o primeiro a sair, eu fui ser entrevistado. O primeiro que sai sempre é o mais burro. Ele não respondeu nada. Eu tentei desviar. Não teve jeito. Ela chegou, eu vou ter que dar entrevista. Como é que foi? Aí eu disse, olha, na prova de redação eu fui mais ou menos bem, mas nas outras eu fui mal. No outro dia saiu estampada a foto. O aluno Cristiano Ramos diz que detonou a prova de redação e já está em medicina. As duas entrevistas, uma diz o seguinte, numa você diz, eu amo a palavra. Independente de qual seja a linguagem, ela me dá o mesmo prazer, mais ou menos isso. E na outra diz, o que eu queria mesmo era escrever livros. Como não dá para viver disso, eu parto para as outras coisas. Finalmente, dá mesmo o mesmo prazer ou você queria escrever livros? Eu queria escrever livros, mas de fato eu não consigo, eu não acho que seja honesto fazer um trabalho sem estar apaixonada por ele, sem me entregar nele. Então, quando eu trabalho para televisão, para o cinema, e vou escrever em geral diálogos, assim, aí eu me apaixono e vou mesmo e fico querendo fazer poesia de diálogo de televisão. Que eu acho que é o que dá o diferencial, assim, se é que tem algum diferencial, se é que tem alguma qualidade, é essa vontade, é essa paixão. E que quando eu falo para a criança, eu sempre digo isso, assim, porque parece que é mãe educando, você tem que fazer. Mas é verdade, se você não fizer apaixonadamente, eu não acredito muito. Agora, o medo que dá é que quando o autor de best-seller diz que não dá para viver de livros, imagina os demais. Adriana, no meio de tanta produção, crônica, texto para TV, livro, essa pressa e essa demanda, às vezes, você acha que compromete um pouquinho a qualidade? Às vezes você lê e pensa, nossa, se não fosse aquela pressa, aquele deadline, não seria bem isso. Eu teria reescrito. Eu sempre tenho uma sensação de que um texto pode ficar 1 hora melhor, 5 horas melhor, um dia, uma semana melhor, 10 anos melhor. Eu sempre, quando eu entrego, eu acho que eu ainda precisava ficar mais 50 anos ali. Mas tem que entregar. Mas eu sou muito disciplinada. Eu não uso o prazo para, sabe assim... Não deixa não, em cima da hora. A única vez que eu trabalhei com o Chico Buarque, que foi uma maravilha ter trabalhado com ele, aprendi muita coisa pra caramba, eu sou muito fã dele, ele dizia que o prazo era o melhor amigo dele, porque se não tivesse prazo ele não ia, e realmente era assim, no processo de trabalho era assim, o Edu Lobo entregava a canção, ele tinha que fazer a letra e ele entregava na última hora. Comigo não, eu consigo, pelo contrário, sabe o que acontece comigo? Eu sempre acho que eu vou ficar doida. Aí eu penso assim, eu vou limpar logo as cinzeiras antes que eu fique doida. Eu vou guardar logo a xícara antes que eu fique doida. Na verdade, isso já é, enfim. Já é doidice, né? Eu já fiquei. Mas aí acontece isso com o meu trabalho. Eu digo assim, eu vou acabar logo esse roteiro antes que eu fique doida. Porque senão o homem vai ficar sem o roteiro dele, não é o homem que me encomendou. Aí eu vou acabar logo esse diálogo antes que eu fique doida, porque senão como é que vão gravar o negócio, né? Então eu sempre faço as coisas... E mesmo assim escrevendo à tarde, você disse que pela manhã se reserva para cuidar da saúde. Eu tento de manhã, porque eu sou muito ansiosa e muito elétrica, então eu tenho que me dar uma canseira, assim. Então de manhã, vou nadar, vou fazer alguma coisa, andar, malhar e tal. E aí trabalho à tarde. Durante muito tempo eu trabalhava também à noite, virava à noite, mas cada vez fica mais difícil dormir, né? Aí eu vou para a cama com aquelas coisas na cabeça, reescrevendo, sabe? Aí vira uma loucura, eu não durmo nunca. Então eu tenho tentado ser disciplinada, assim, comigo. Porque antes eu era disciplinada com o trabalho, comigo não, eu me escangalhava inteira. Mas agora eu tenho tentado cada vez mais essa disciplina, assim. Com certeza vocês já devem ter pergunta, eu vou fazer mais uma só, e aí vamos nos organizar, quem estiver com o microfone, para vocês começarem a fazer essas perguntas.
Adriana, eu vi que você, não sei se é você, pode ser se o Galeno me disse também que o perfil do Facebook dele é fake, quem fez foi a filha. Já é coisa de celebridade, né? Eu disse a ele, olha, quem tem alguém que faz perfil fake é porque você já virou uma celebridade. O seu Facebook é seu? É meu. Serve de inspiração também as redes sociais? Aparece alguma coisa? Você já chegou a usar alguma coisa? Vê que coisa engraçada. Eu tenho Facebook que eu não uso nunca. E a única rede social que... Pois é. Não, e até porque assim, se eu entro naquilo, eu começo a ficar vendo fofoca. E, fulano acabou no... Ih, fulano... Não sei o quê. E aí começa a perder tempo. A única rede social que eu gosto, que eu me utilizo, que eu uso sempre, não é de palavra, é de imagem. Que é o Instagram, que é um aplicativo de foto. E eu vivo tirando foto agora das coisas para postar no Instagram. Não é engraçado isso, né? Eu que gosto. Não tirou nenhum no evento ainda. Tirei, já postei tudo. Tem esse, aquilo ali, ó, Laboratório de Autoria Ascenso Ferreira. Já está postado, pode entrar para ver. Gente, quem está com o microfone? Alguém? E aí? Por favor, perguntem mesmo, porque eu já falei tudo que eu Tá sabia todo falar. mundo tão tímido. Vocês sabem que se vocês continuarem tímidos, eu vou falar. Não, pelo amor de Deus, Jeová. Vocês ouviram o que ela falou? Eu disse, se ninguém falar, eu vou falar. Ela, não, pelo amor de Deus. Não, eu disse não, pelo amor de Deus, porque eu pensei assim, eu vou ter que dizer mais coisa. E eu já disse as 3 coisas que eu sabia. Agora eu vou ter que inventar outra. Você está encontrando de volta aquele humor recifense. Isso eu não largo nunca. Vamos lá, pergunta. Tem um pessoal no Rio que está com vontade de fazer uma peça de mania de explicação. E aí vai usar coisas do dicionário também. Enfim, a Luana Piovani, que quer fazer essa menina e tal. E aí veio me pedir para escrever o texto, mas eu morro de medo de escrever teatro. Essa coisa, como eu tenho medo de escrever cinema e televisão também, mas já escreveu, já deu certo? Por que segue esse medo? eu nunca escrevi teatro. Assim, é a máquina, o João adaptou, e o Cambaio, que foi esse musical que eu escrevi, eu, o João, o Chico e o Edu, puxa vida, eu estava com o João, o Chico e o Edu, aí não dá medo de nada. Né? Deveria dar mais medo ainda. Não, porque eu ficava quieta, eles faziam. Não, é uma coisa que eu faço muito em reunião, negócio de roteiro, que as pessoas não têm ideia do roteiro. Não, aí o cara vai abrir a porta assim, quando vê a mulher tá morta, e aí diz, não, tem que ter uma ideia para uma cena tal. E eu não quero ter ideia para cena, eu só quero depois escrever o diálogo. Então eu estou pensando e eu finjo que estou pensando também. Tá? Aí às vezes eu digo, ó, gente, eu estou fingindo que eu estou pensando, mas eu não estou não, tá? Eu entrego logo. Mas enfim, o dicionário, ninguém vai querer esse projeto. Tem uma ótima, que eu posso ter esquecido, mas eu acho que é a explicação de uma palavra, aquela frase que acha que é mais importante do que a palavra. Né? Eu não sei muito separar, tem um que eu gosto, que é desilusão, é quando anoitece em você contra a vontade do dia. Eu gosto de brincar disso. Mas é poesia isso. Zagueiro é aquele que foi inventado para o goleiro não achar que tem a culpa sozinho. Né? Tem isso. Eu sei um que eu achei engraçado, que era zigue-zague. É a menor distância entre 2 bêbados. Eu sei alguns, assim. Na época do Orkut, o pessoal na comunidade criaram... Veja como o tempo corre rápido, né? Ela já falou, na época, no tempo do Orkut. Tem uma brincadeira lá que você leva a palavra inspirada em Adriana Falcão. Mas deixa eu confessar um negócio pra você. É muito fácil fazer isso, sabe por quê? Toda vez que eu vou em escola, por causa do mania de explicação, às vezes fazem, botam na decoração, e às vezes não. As crianças me dão explicações das crianças que eu adoraria ter escrito. Porque é uma brincadeira muito boa, assim, você pegou o jeito de brincar disso, vai. Quantas, puxa vida, eu queria publicar um livro com as explicações das crianças. Eu cheguei a coletar, mas a editora não quis também, porque vai ser outro fracasso. Mas eu adoraria, porque eu gosto de brincar disso. Mais alguém? O microfone está com alguém?
ou seguem todos tímidos? Boa parte das pessoas que estão aqui, eu estou acostumado a ver nos eventos e nunca são tímidos. O que aconteceu hoje? Pois é. De repente, hoje, nós não bebemos. Tá certo. Eu vou ajudar você. Mas eu queria saber o seguinte, eu sou professor, ensino crianças, adolescentes e crianças. E minha explicação é um sucesso mesmo. Eles dizem, mas uma coisa que me chamou a atenção eles não leram o livro, assim, praticamente, eles não tiveram acesso ao livro. Tem uma coisa na televisão, na TV Cultura, né? E como é essa relação? Eu queria saber como é, porque essa obra também é um best-seller, sem ser lida. Ela está lá, e eles acompanham. Eu penso que é a única coisa da TV Cultura que eles acompanham, eu penso. Aí eu queria saber como é que você lida com isso, esse acesso a isso que você fez, né? A coisa da televisão, não entendi. Eu queria dizer, como é que você lida com essa situação? Porque vai além, né? Vai além do livro. Vai além do livro e é muito engraçado, porque muitas vezes eu vou para um evento assim e vou falar de livro e quando vem as perguntas, as pessoas só querem saber do negócio da televisão. O Agostinho, quem faz aquelas roupas do Agostinho? Que é tão engraçado. E eu fico querendo puxar para o livro e a pessoa quer puxar para a televisão. Mas é muito engraçado isso na televisão. Ontem eu peguei um táxi aqui em Recife, que tinha uma televisãozinha assim, estava passando a Grande Família. E aí o homem estava rindo tanto, e eu tive vontade, o motorista, e eu tive vontade de dizer assim, só para me exibir. Eu escrevo esse programa. Óbvio que é de mentira dessa mulher. Óbvio que ela não quer esse negócio. Mas é claro que principalmente as crianças, elas acham muito mais graça, porque fica com uma aura assim de sucesso, de famoso, de coisa assim, né? Uma coisa que foi para a televisão. Uma coisa que é o livro, está dentro do quarto dele, né? Mas quando vem da televisão tem isso, né? Então tem muito isso de eu ir em eventos para falar de livro e assim, e de eu saber que a projeção que eu tenho, o tamanho dela, seja qual for, 90% é por causa da coisa da televisão. Mas tem uma coisa ao contrário também, que é um certo preconceito com quem faz televisão. Muito de quem faz cinema, mas também, uma vez eu estava em Belo Horizonte, num evento como esse, assim, falando para adultos, e aí eu falei que eu gostava muito de dar palavra, gostava muito de escrever livro, mas para fazer televisão, mas que eu gostaria muito de escrever livro. Aí um homem se levantou e começou a dizer assim, você é uma vendida da TV Globo, você está aí com essa conversa de livro, tudo mentira, E eu fiquei meio assustada com aquela violência, aquela truculência, assim, uma coisa que primeiro não era eu não sou, né? Mas enfim, sei lá, eu sinto um pouco isso também, sabe? Você é menor porque você faz televisão, porque se você fizesse literatura, ou cinema, ou coisa, isso sim é arte, televisão não é. Mas então tem o contrário disso também. Você acha, Adriana, que de repente, até no meio literário, entre críticos, de repente, alguns também torcem o nariz, porque talvez se você tivesse começado nos livros, e depois ido para a televisão, seria um outro caminho. Mas quando você vem da televisão, é visto sim no meio engraçado, no meio literário eu não sinto isso não. Até porque eu acho que o meio literário ele tem que se aconchegar, a gente tem que se aconchegar uns nos outros para fazer isso ir para frente. E a crítica literária, eu acho que é uma crítica muito de estudiosos mesmo, mas do cinema para a televisão eu sinto muito isso. A galera de cinema e a crítica de cinema, aí fala assim, filme tal é televisivo, fala muito do filme do Guel, isso não é cinema, é televisão. E eu não consigo muito entender isso, porque televisão para mim é um veículo, não é um estilo. Na televisão passa futebol, passa noticiário, passa novela, passa seriado. Então, para mim é só um título. Como é o estilo televisão? Não sei que estilo é esse. Onde cabem coisas tão distintas quanto o futebol e o negócio lá do Estevão. Você acabou de falar de Guel, que é muito teatro, né? Muito teatro, Mas eu acho que, assim, que a crítica cinematográfica
torce o nariz para o cinema do Grell, porque acha televisivo. Mas no meio literário eu não sinto isso, não. Pelo contrário, eu me sinto muito bem recebida. E eu só tenho a agradecer. Você falou de Guel, Adriana, o roteiro Volta da Compadecida, foi você quem fez. Com o Guel e o João. Esse trabalho de adaptar uma obra literária, inclusive quando ela já é um clássico, isso é mais difícil do que ir para o seu texto mesmo? Eu acho muito mais difícil. Ali, isso faz tanto tempo, né? O Volta da Compadecida foi antes do Orkut, né? Eu acho. Mas já existia DVD. Já existia DVD? Já existia, saiu em DVD. Não era fita VHS, Não, né? Tá. Ali no Volta da Compadecida tinha uma coisa, que era o Guel sempre gostou de adaptar, fazer adaptações para cinema, para televisão, né? E o Guel tinha um aval do Ariano que podia fazer o que quisesse. Né? E aí, mais uma vez, eu entrei, o Guel e o João pensavam muito mais na coisa cinematográfica, na coisa... Você sabe que esse aval de Ariano, faça o que quiser com o meu texto, é de mentira, né? Sim, mas você sabe que o Guel é quase um ariano, né? São dois personagens, né? O Ariano é paraibano, mas eu digo assim, são os dois com a peixeira de lá e uma peixeira de cá. Então, eles se entendiam lá com as peixeiras dele, né? E eu ia fazer, como sempre, mais o diálogo, porque eu conheço essa língua. Porque eu morei aqui, eu vivi aqui 20 e tantos anos. E aí eu conheço essa língua, né? E foi uma delícia fazer o álbum. Mas a parte da adaptação, de pensar na adaptação, ficou muito mais com o Guel e com o João. Como sempre, eu fui mais pro diálogo. Microfone com alguém? Deixa eu chegar o microfone pronto. Uma alegria ouvir vocês, não? Uma prosa tão interessante. Você dizendo aí essa questão do diálogo, eu fiquei muito... Como é que você trabalha? E agora você falou da linguagem, não é? Como é que você, vivendo aqui, como você pegou, tem a ver também com o sentido do humor que você disse antes, com essa alma pernambucana, não é? Como é que você chega ao diálogo? Como é que brota na hora? Como é o seu trabalho? Como é que você ouve esse diálogo? Tem algumas coisas engraçadas disso. A primeira vez que eu escrevi um diálogo na minha vida foi para comercial de televisão, aqui em Recife, numa agência na Ítalo Bianchi, e eu nunca tinha escrito a palavra para ser dita. Eu tinha umas poesias que eu guardava na gaveta, que eu nunca mostrei para ninguém, mas para ser dito, não. E aí o seu Ítalo Bianchi, que era vivo na época, que foi um grande prazer ter convivido com ele, quanto eu aprendi com ele. Aí eu falei assim, sim, eu não sei fazer esse negócio não. E aí ele me disse o óbvio, ele disse assim, tem que ser coloquial. No caso, tem coisas que não. Eu escrevi um seriado junto com o Jorge Furtado, que era Decamerão, que era todo inverso, não tinha que ser coloquial. Mas no caso do comercial, lá, Bom Preço, tinha que ser coloquial. E eu nunca vou esquecer isso. Você já falou do Instagram, agora do Bom Preço. Tem contrato, Adriana? Não, eu podia ganhar uma grana com isso, né? Botar um boné, assim, Bom Preço. Mas aí tem uma coisa que, assim, muitas vezes no diálogo, eu escrevo diálogo, e aí eu falo para me ouvir, eu tenho que falar para me ouvir. E teve uma época que a gente trabalhava, eu e o João, no mesmo ambiente, num escritório grande, assim, ele trabalhava lá e eu aqui. E aí, às vezes quando eu olhava para ele estava falando. Que era essa coisa de experimentar o diálogo, de experimentar a ideia. E ou então, o contrário, ele olhava para mim, aí a gente combinou, é proibido olhar um para o outro, porque é um momento muito íntimo, que você está experimentando o som, porque no diálogo que eu tento escrever, claro que eu não consigo sempre. Bom, tem o que precisa ser dito para a história ser contada, tem aquilo que é característico do personagem, que tem que estar ali no diálogo, mas tem que fazer a história andar, tem várias coisas que o diálogo serve para isso, assim. Mas eu ainda tento que o meu diálogo tenha uma musicalidade, tem uma coisa de harmonia e de sonoridade também. Às vezes eu cismo que essa frase tem que terminar com um som aberto em E.
E aí eu passo horas procurando, feito uma cretina mesmo, ninguém vai perceber aqui, só eu. E uma coisa que eu aprendi também com o Jairo Lima, que é um dramaturgo pernambucano, que também foi meu diretor de criação na Rita Lubianca, eu aprendi muita coisa com o Jairo. O Jairo dizia que tem frase que desaba. E aí, às vezes, eu estava escrevendo um anúncio, veja só, num anúncio, não vou dizer bom preço de novo, bom preço já me pagou, vou dizer hoje vai me pagar agora, sei lá, do shopping sem referência. Aí eu estava escrevendo um anúncio para o shopping, aí eu já li assim o texto, assim, tá bom, mas essa frase aqui está desabando. E aí quando ele falava, eu entendia exatamente, porque às vezes é você inverter. Então eu tento. O ponto alto da frase veio antes, né? Veio antes. E aí a frase volta. Então eu tento, e claro que nem sempre eu consigo. E quando tem esse trabalho todo, que ele sugere que você explica aqui, e o ator vai, improvisa e muda. Completamente. Alguns, né? Lá na Grande Família, que as pessoas gostam muito de falar de perguntar da Grande Família. E gostam muito de cantar do Agostinho. O Pedro Cardoso, ele é infernal. Ele não diz uma palavra que você escreveu. E fica muito melhor, porque ele improvisa muito bem. Então teve uma época que eu tentava brigar com ele. Eu escrevia uma coisa e dizia umas loucuras assim, e não digo que eu tinha escrito. Mas eu escrevi uma loucura maior ainda, que ele não vai conseguir fazer uma loucura disso. Ele conseguia. Aí eu desisti. O Nanini diz a frase, o jeito que você falou, assim, que você escreveu. Sabe, assim, mas muitas vezes não. Realmente, assim, é completamente diferente da palavra escrita, que vai ficar eternamente ali, né? Registrada, assim. O ator, muitas vezes, ele improvisa mesmo. Adriana, eu lembro que uma vez, eu não tinha lido ainda a máquina, eu tinha lido outros textos para aquela entrevista da gente, e nos textos eu notei que você tinha uma pontuação muito própria, poucas vírgulas. Você usa poucas vírgulas, não sei se já falaram isso. E aí, eu tinha dito, olha só, fiquei curioso agora de saber esse estilo assim, com menos vírgulas, de onde vem. E aí, durante a entrevista, você começou a falar. E eu... Sem vírgula nenhuma. Sem vírgula. Falando petando. Eu disse, é a voz dela. Quer dizer, aí eu passei todo o texto que eu passei a ler, eu passei meio que a ouvir a sua voz. Aí você acabou de dizer que você fala, né, o texto. Isso deve alterar muito a linguagem. Isso deve ter uma influência forte na linguagem, né? Essa ligação com a oralidade. Eu acho que sim, mas eu acho que essa ela teve pouca vírgula é para imitar Saramago, que eu faço. Eu fiquei impressionada com aquilo. Mas Saramago não tem ponto, vírgula, ele tem uns montes. A vírgula tem, né? Mas eu me lembro também de uma coisa, eu fui casada com o Tássio Maciel, que é irmão do Tomás, que eu já citei aqui, irmão do Everardo Maciel. E eu me lembro que o Everardo... Tem uma coisa complicada, o Tomás uma vez me disse, me encontrou em algum lugar e ele disse, rapaz, todo mundo diz que foi meu aluno, isso pega mal para mim. Eu disse, daqui a pouco o Ariano, sua sua vai dizer, Tomás, é meu professor. Meu Deus do céu, mas eu acho que ele formou muita gente legal. E aí o Everardo tem uma cultura geral impressionante, ele sabe muita coisa. E eu ficava muito tímida perto do Everardo, porque ele sabe muita coisa e eu não sabia nada. O Everardo uma vez falou assim que ele gostava de textos de períodos curtos, assim. E quem escrevia, eu não me lembro quem ele citou, que tinha períodos curtos. Cada vez mais, ele está radicalizando essa... né? E aí eu fico pensando, eu escrevo mal pra caramba, porque os meus períodos são longos. Aí de vez em quando eu tento mudar, mas eu acho que tem um pouco isso mesmo. Eu sou muito, isso eu me dei muito da minha mãe. Minha mãe falava, quando ela começava a falar, a gente falava, pelo amor de Deus, mãe, para de falar um minuto. E eu falo muito. E vai ver isso. Não, o que é legal, porque o jornalismo teve uma influência muito grande na literatura contemporânea, já que a mostra hoje, inclusive, fala de literatura contemporânea. E às vezes eu sinto um excesso de vírgula. O texto o tempo todo sendo muito travado o tempo todo. Que é uma coisa típica do texto jornalístico. Acaba que fica um texto diferente, né? Não sei se melhor ou pior, mas diferente. Às vezes eu tento mudar um pouquinho também. Mas eu acho que tem a ver mesmo com isso. Quem agora? Oi, boa noite. Meu nome é Natália. Eu sou redatora. E o primeiro livro que eu li seu foi Maravilhas do Conto da Ítalo. E eu queria muito que você falasse um pouquinho desse livro, para mim é muito legal.
e queria encontrar ele, mas isso é impossível, né? Você me dá teu endereço que eu te mando. Sério? Eu tenho assim uns 50. Meus livros todos não vendem, então tem o meu nome já encalhou, então eu conheço. Esse livro é muito bom. Tem você, o Laurentino, o Joca. Tem. O conto do Laurentino é lindíssimo. O Laurentino é mais do conto. Mas o conto do Jairo é uma loucura. De vez em quando eu releio aquele conto para me inspirar. Mas foi meio uma brincadeira, assim. Não tem uma coisa, pelo menos na época tinha. Quando eu entrei em publicidade, aqui em Recife, há muito tempo atrás, quem queria ser poeta, quem queria ser escritor, e não conseguia, que era muito difícil, ia para a publicidade. Então tinha muita gente ali que, na verdade, o que queria era ser escritor e tal. E todo mundo, nas horas vagas, assim, e aí um mostrava para o outro as suas crônicas. E aí foi uma ideia do Jairo, de fazer um livro chamado Maravilhas do Conto da Ítalo, para dar de presente. Qual é o nome disso, meu Deus? Fim de ano para dar para os clientes. Brinde. E agora os brindes vêm com coisas que falam, que pulam da caixa. Ai, meu Deus. E aí depois teve para vender, acho que não vendeu quase nada, mas foi muito legal, porque foi a primeira vez que eu me expus, assim. Então, que foi... Oh, meu Deus do céu, minha irmã me contou hoje uma coisa que eu acho que alguém falou aqui, ou falou numa entrevista para cá, assim, acho que foi Inácio Noela Brandão, falou que livros você gostaria de ter escrito e que livros você gostaria de ter desescrito. Uhum. E que ele falou alguma coisa engraçada sobre isso. Assim. Mas no Maravilhas do Conto da Ítalo, eu morro de medo de pegar nele, porque tem um conto que eu morro de vergonha dele. E que eu queria muito desescrever esse conto, sabe? Se o Super-Homem pudesse girar o mundo ao contrário, eu desescreveria esse conto. Só uma observação. Eu li todas as maravilhas que eu conto aí. Fora o título, que é bastante pedante, todos os contos são bons. Verdade. Inclusive o teu. Graças a Deus. Você está ali. Você não, porque de vez em quando eu fico, ai meu Deus, aquele conto, para que eu botei aquilo. Mas o título, que era pedante mesmo, assim, era uma brincadeira com uma coisa que foi já que propôs, que tem assim, maravilhas dos contos da Arábia, né? Que é umas coisas bem grandiosas, assim. E aí todo livro brinca com isso, assim. Neste livro tem o melhor que já foi produzido nas letras da Rua Fernandes Vieira. Umas coisas assim, bem brincando, que é importante. Desculpa, sou eu. Oi. Tem uma coisa que você fala que é genial, que numa cidade que a Agamenon Magalhães corta para onde quer que você vá, você tem que passar por ela, tem alguma coisa errada. Eu tinha isso, eu tinha essa implicância que eu vou ter que passar pela Agamenon Magalhães todo dia. Continuamos com essa implicância. Todo mundo, né? Ai, meu Deus do céu. E agora eles vão fazer 4 viadutos e passarelas. A gente vai implicar sabe? mais ainda. Caramba! Eu não me lembro nem que ponto foi que eu escrevi isso, mas tinha isso. Eu me lembro. Tem alguém ali se inscrevendo, o microfone está chegando. Oi. E Sil também. Então faça aí o seguinte, Sil faz logo a pergunta e ele faz a seguida. Eu nem vou fazer uma pergunta, eu vou dizer a Adriana. Eu fui, que agora eu sou um vagabundo, eu fui jornalista. E... Algumas pessoas vão dizer que, enfim. Que o quê? Que não mudou muito. Não, mudei muito. Mas olha, há realmente uma grande diferença entre as linguagens. Uma notícia que você ouve na televisão, vamos dizer que tem 3 linhas. No rádio, 5 linhas. No jornal, 40 linhas. Numa revista, 3 páginas. Para dizer a mesma coisa. Então, realmente, há uma grande diferença na linguagem. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Sim. E é muito difícil percorrer os Dificílimo. Inclusive, alcançar isso, fazer isto. Não é alcançar, fazer isto. Entendeu? Mas também lhe parabenizar. Achei uma beleza, muito bom, muito interessante. Pela sua naturalidade.
muito obrigada. essa franqueza, essa sua reciprocidade sua, muito importante. Que momento, João Marcos de Brito? Como é? Reciprocidade. A gente também tem essa mania, né? De formar palavras novas que você tem em alguns E a gente textos, também né? tem essa mania de sempre tirar onda com o João Marcos de Brito. Né? Sempre, faz parte. Quando ele não está presente em corpo, está em zoação. Sim. Mas é isso, parabéns. E para Maria, eu chamo ela de velha. Eu adorei, tá ótimo, é isso mesmo. Foi, mas eu disse assim só por desaforo, viu? Eu pensei que ele ia ajeitar agora. Não, gente, Não, foi desaforo. Eu, desaforo, ela disse, esqueci, eu fiquei a velhice, é a idade. Isso é reciprocidade. Mas, parabéns, as duas, aliás. Seus poemas. Aliás, não, Maria, um comentário. Eu conheço, fui amigo de Manuel Bandeira. Você tem tudo de Manuel Bandeira na sua poesia. Obrigada. Essa naturalidade, essa musicalidade. Que você quase não morde uma palavra para dizer outra. Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Tem uma coisa que eu achei muito curiosa que a senhora falou. A senhora? Ah, minha filha. Viu, Silvio? O que você começou? Você. Eu vou tentar chamar. Ah, a senhora tá aqui, fala senhora. Eu chamo de senhora e de tia. Não, pelo amor de Não, Deus. vamos lá, vamos mudar pra você. Tem uma coisa que eu achei muito curiosa que você falou, que foi que eu abre aspas, eu gostaria de escrever o dicionário 2, mas não vai ser lucrativo para a editora. E tia Cida, que ela tem... Eu não sabia, eu estava conversando com o filho dela, que estudou comigo, o Francisco, e ele estava falando, a gente tinha acabado de sair do primeiro dia do FIP, e quem restou foi Miró, uma galera assim, realmente bem faz uma poesia marginal muito bonita. E eu estava falando que era muito apaixonado pela poesia de Miró, exatamente por ela ser permeada por todos os elementos aqui de Recife, assim como eu era pela tia Cida. E aí eu tinha um sonho que ele vai se realizar, porque eu vou realizar, que é de montar uma editora exatamente para publicar essa galera entre 1 bilhão de aspas, desconhecida, certo? Essa galera que é marginalizada realmente, e publicar os livros dele e lançar isso aí para todo mundo. Eu não tenho pretensão alguma de lançar pessoas para fazer nome delas, tá ligado? É realmente trabalhar com a alma da arte em si. E aí Chico disse, hoje a manhã tá com um negócio desse aí junto com o Senna. E aí eu achei isso muito massa, porque a gente tem essa sintonia de sonho sem saber. E aí eu queria, essa é a minha pergunta, por que é que você não monta uma editora? Eu sei que tem toda a questão financeira, que leva tempo. Não, eu ia te perguntar aí, como é que tu vai pagar o bom preço? Lógico, tem todo esse plano aí, mas... Infelizmente tem essa parte, né? Hoje em dia eu moro no Rio e estão dizendo por aí, eu acho que é mesmo, que o Rio está a cidade mais cara do mundo, né? A mais cara que Londres. E puxa vida, isso que eu falei, como eu gostaria de viver de literatura, como eu gostaria de, por exemplo, ter uma editora e poder conviver com o trabalho de outras pessoas também, porque às vezes eu me sinto exaurida de ter que escrever tanto, né? No dia a dia, porque é o meu trabalho, para ganhar o meu salário, enfim. E isso seria uma coisa que ia me abrir para o trabalho dos outros. Como eu fiquei encantada hoje com a Maria, como outras pessoas, né, entrariam na minha vida. Mas eu não consigo imaginar que fórmula seria essa para sobreviver, né? Como diz o Cristóvão Teza, escritor não é samambaia, ele não vive de brisa, né? Exatamente. Eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho 3 filhas, uma já está casada, tenho uma neta, mas eu... Você continua chamando de meninas? As meninas têm 50 anos, nós chamamos de meninas, né? Todas de algum modo envolvidas com a palavra também, né? Todas envolvidas com a palavra. E acho que a neta também vai ser, porque uma menininha danada. Mas a gente tá falando de quê? Da editora. Sim, aí o que é que eu faço? Eu jogo toda semana na Mega Sena. Aí
Tasso, que é matemática, ele já me disse assim, de ser burra, tu nunca vai ganhar na Mega Sena, porque existe uma chance em não sei quantas milhões. Aí toda vez eu digo, meu Deus, Tasso vai dizer que eu sou burra, mas eu vou jogar de novo, que é para ver se eu consigo. Já pensou se eu ganhar na Mega Sena? Sempre tem um burro que ganha, né? Sim, tem um, né? Lá entre os bilhões, né? Para fazer uma editora, para, puxa vida, para patrocinar pessoas que eu gosto tanto, que eu queria que fizessem arte e não conseguem e tem que fazer outras coisas, né? Mas vou continuar jogando a Mega Sena. Joga também. Olha, a gente já tem 2 chances. A minha e a tua. Gente, a gente tem mais uma pergunta. Só mais um. Tá, olha, a gente pode encerrar, foi passado uma pergunta só. Pode encerrar com os 2? Pronto. Então você, depois ele, e aí a gente encerra, tá bom? E aí? Carolina. Não, eu vou deixar os 2 fazendo Então, porque eu quero entender um pouco, Adriana, como é que foi essa linha do tempo, que ficou aqui na minha cabeça. Eu imaginei você aqui, andando pelo Recife, linda, jovem, fazendo arquitetura, daí pulou para a publicidade. Quando foi que surgiu essa coisa da arquitetura para a publicidade? Porque eu já percebi que da publicidade você foi para arquitetura, cinema, roteiro, mas da arquitetura para a publicidade. Quem leu? Como é que foi? Como é que era na Recife dos anos 70 essa ponte? Sim. Ponte várias, eu né? vou citar de novo o Everardo Maciel, que aconteceu o seguinte, eu adorava escrever, eu adorava ler, né? Eu tinha feito arquitetura e eu não gostava daquilo. Eu tinha começado a fazer algumas coisas com o João Falcão, de produção, de teatro, de coisa assim, e eu estava perdida, eu não sabia o que fazer. Não tinha a menor ideia. E aí, eu era casada com Tasso, que tem um colégio especial, e aí Tasso tinha comprado uma página. Ó, mais uma merchandising. Mais uma merchandising, colégio especial. Um ótimo colégio. Aí Tasso tinha comprado uma página do jornal, essas coisas. Eu estudei lá, um ano. Bom, né? O colégio? Estou tentando dividir o... E aí Tasso comprou a página e tinha para fazer uma propaganda. E assim, naquele tempo, assim, não tinha nem... As coisas não eram tão claras. Tem que procurar uma agência, e na agência, não sei o que lá. Aí estava com aquela página em branco, assim, sem saber o que fazer. E aí eu inventei um negócio lá, para botar na página do jornal. E ficou legal. Lá uns textos, umas coisas, uma letra da música de Gilberto Gil, umas maluquices, assim. Não me lembro quem fez alguma coisa da arte. Eu sei que saiu o anúncio, que era uma página inteira, e ficou muito legal. E aí, eu me lembro que a Everardo veio aqui e disse assim, você tem jeito para isso. E eu tenho um amigo, Joca Souza Leão, que trabalha numa agência, e eu vou falar com o Joca para você fazer um estágio lá. Eu não sabia direito como era que funcionava a publicidade, que tinha redator e diretor de arte, eu não sabia nada. Mas eu fui com um cartão do Everardo Maciel para o Joca, que me recebeu muito bem, porque eu era cunhada do Everardo, e eu fui lá, eu queria fazer um estágio, não sei o que. E ele, coitado, teve que botar aquela cunhada de Everardo lá, porque era um pedido que ele não podia negar, né? Mas vou ter que botar agora essa moça aqui nessa porta. E aí tinha duplas de criação. Eu imagino que até hoje funciona assim. O redator e o diretor de arte. E aí ele me botou lá com uma dupla. Que o redator era o Jairo Lima e o diretor de arte era o Guido Bianchi, filho do seu Ito. E como eu tinha feito arquitetura, as pessoas achavam que eu ia com a coisa do desenho da arte, né? Mas só que... Você já chegou a falar que é péssima com o desenho? Péssima. Eu só sei desenhar um coelho. Que eu faço assim, 2 bolas, eu desenho para todo mundo esse coelho. Enfim, eu fiquei numa sala com o Jairo e o Guido Bianchi, os dois, imagina que constrangimento, as 2 pessoas querendo criar e uma outra olhando assim, parada. E eu ficava assim, e eles incomodadíssimos com a minha presença. Mas que falta que ideia péssima essa de Joca, de botar uma mulher no meio dos 2 homens fazendo negócio que não podia fazer direito.
E eu ficava muito constrangida naquela situação e muito tímida, e eu não tinha coragem de fazer nada. E aí, de vez em quando, assim, tenta fazer um layout aqui. Eu não podia fazer meu coelho, né? Eu tinha que tentar fazer um layout, ficava horrível. Aí, um dia, foi exatamente assim que aconteceu, te juro por Deus. Guido não estava na sala, estava eu e o Jairo mal olhava para mim, de tanta raiva que ele tinha de mim, de ter que conviver com aquele ser. E ele estava tentando, na máquina de escrever, eu não vou nem dizer bom preço de novo, um anúncio por bom preço, que era um anúncio simplíssimo. Ia ser feriado e as lojas iam fechar, mas a loja do não sei onde ia abrir das 18. E ele estava lá com aquele... E chamaram ele para uma reunião. E aí ele saiu muito irritado, ele nem olhou para a minha cara, ele saiu muito irritado. Tenho que sair para essa reunião e não consegui resolver o texto. Aí eu me infiltrei na máquina de escrever dele, não tinha ninguém na sala. Eu fui para a máquina de escrever, e aí vi o que ele estava escrevendo, e aí escrevi num papel. Eu entendi onde estava a dificuldade dele ali, que ele estava... E aí escrevi, aí ele voltou, bem mal-humorado, sentou-se na cadeira. Aí eu disse assim, Jairo, enquanto tu fosse lá na reunião, eu tentei aqui escrever aqui o negócio, vê aí. Aí ele leu, aí ele olhou para mim assim, disse, você leva jeito. E aí ele olhou para você, inclusive, pela primeira vez na vida. Porque até então eu era aquela pessoa que atrapalhava. E aí eu tinha ajudado. E aí ele começou realmente a me levar a sério, a me ajudar. E foi assim, mas foi exatamente assim. E não tinha... Então quer dizer que você deve sua carreira a um feriado e ao bom preço? E a Everardo e a boa vontade de Joca de me deixar ficar lá incomodando os outros. E é uma reunião. E é uma reunião. Senão, nada disso tinha acontecido. Não sei como é que ia ser hoje. Porque na época não tinha publicidade. Esforço. Mas era tudo muito diferente. Eu achei bonito o que ela falou. Isso já foi nos anos 80. Mas assim, mas não tinha essa coisa de publicidade, as pessoas fazerem publicidade, já saberem o que... Era tudo muito começando, era tudo meio caótico. Vamos dizer também, né, Adriana, que a sua escolha por arquitetura não foi uma escolha vocacionada. Você já falou que era muito jovem e queria fazer alguma coisa na área de artes, mas não queria fazer letras porque não queria ser professora, não tinha curso de cinema. Quer dizer, não foi uma escolha assim, eu quero fazer arquitetura. Não, e sabe, para dizer a verdade, minha melhor amiga ia fazer arquitetura, eu queria ficar perto dela. E Tássio, na época a gente era namorado, ele achava que eu ia tirar primeiro lugar no vestibular. E aí ele disse assim, se você fizer arquitetura e tirar primeiro lugar em arquitetura, que na época era o curso mais... vai ser muito legal. E aí eu fiz arquitetura por causa da minha amiga, e porque Tássio achava que eu ia tirar primeiro lugar, não tirei primeiro lugar nenhum. Não serviu para nada, minha amiga passou para a segunda opção dela, que era outra coisa, comunicação visual, sei lá o quê. E fiquei eu lá, sem ser primeiro lugar e sem a minha amiga, com o negócio que eu odiava. Não vou usar o microfone não, porque não soa bem. Então, eu tenho pensado, você disse que você era ansiosa, e eu tenho pensado muito em ansiedade. Assim, o que é isso, afinal? E pensando como se já é uma coisa mais antiga da nossa cultura de que a ansiedade deixou de ser algo desejável. Por exemplo, uma criança pequena que gosta de gritar, gosta de ficar correndo, aí os pais, para quieto menino. Aí o professor entra numa sala de aula, enfim, pré-adolescente, adolescente, todo mundo conversando, enfim, o pessoal gosta de falar muito quando é adolescente e tem essa imagem. Aí todo mundo calado durante a aula, durante, sei lá, 5, 6 horas. Aí a gente vai crescendo, a gente começa a ficar mais comportado, mais silencioso, menos espontâneo. Aí você tá até mais chato, mais sedentário, menos movimento. Aí ela falou dessa coisa do dicionário, dessas definições mais inusitadas, e eu pensei em uma para ansiedade. Assim, ansiedade é energia represada, é desejo de ser. Que bonito. Eu queria só mais. Ele estava ansioso. Ele estava ansioso para dizer isso, né? Mas a ansiedade, a gente sofre um pouquinho também, né? Com ansiedade. Eu não sei. Falta sempre 1 minuto, 5 minutos para daqui a pouco. A
Às vezes eu estou ansiosa demais, eu não caibo mais dentro de mim, eu não sei o que fazer. Então, fazer energia circular. É só isso. Que Tá passa. um mundo neurótico, né? As pessoas ligam para o seu celular, você retorna 10 minutos depois. Por que você não atendeu? Sim. Estou retornando. É. Mas agora? É. Né? Não, tá tudo muito rápido. Não, mas não é fácil conviver com a minha ansiedade, não. Isso para todo mundo, né? Não é fácil conviver com a ansiedade. Eu acho muito difícil conviver comigo mesmo. Adriana, você tem a mania de explicação e você cria nas pessoas a mania de querer ficar te ouvindo, mas infelizmente o nosso tempo está encerrando. Eu gostaria de agradecer novamente a todos, a curadoria do evento, e a Adriana.